Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, como vocês sabem, chegou ao ar o quarto episódio da sexta temporada de Rick and Morty, ou Night Family, Família Noturna, e eu vou falar um pouquinho com vocês a respeito dos acontecimentos. Então, vamos lá! E pessoal, como eu sempre explico aqui pra vocês, encarem esse vídeo mais como um vídeo de primeiras impressões do que como uma análise mais aprofundada do episódio, porque eu acabei de assistir o episódio uma vez na HBO Max, eu desligo e já venho aqui fazer o vídeo pra vocês. Então, como eu falei, encarem como um vídeo de primeiras impressões. E eu queria dizer pra vocês, esse episódio, pelo menos na minha opinião, deve ter sido inteiro inspirado em uma piada do Jerry Seinfeld. Eu não sei se vocês conhecem a série Seinfeld, mas o Jerry Seinfeld é um comediante muito famoso lá nos Estados Unidos. E ele criou uma série, né, com 9 temporadas, é uma das minhas séries favoritas de todos os tempos. E tem uma piada em Seinfeld, ele é um comediante, né, stand-up também. E ele tem uma piada a respeito do Night Guy, né, ele fala assim, pô, o cara de dia, o cara de noite, quer dizer, não liga muito pro cara de dia, o cara de noite gosta de curtir a vida e etc. E o cara de dia que se ferra, né, pra trabalhar, pra ganhar dinheiro, enquanto o cara da noite aproveita. Eu acho que esse conceito, essa piada pode ter gerado esse episódio, porque eu já vi muitas entrevistas, né, com Dan Harmon, com Justin Roiland. Normalmente eles vão anotando ideias, né, fazendo uma sessão de brainstorm ali com os outros roteiristas, e pode ter surgido essa ideia, pô, vamos fazer um episódio em volta dessa piada do Jerry Seinfeld, porque realmente é bem parecido com o conceito desse episódio. Eu gostei bastante do episódio, eu gosto quando os episódios são criativos dessa forma. Eles poderiam sim ter ido para um rumo um pouquinho diferente, mas eu gostei bastante da forma com que foi feito. Só explicando para vocês, como eu já tinha falado no vídeo a respeito do sneak peek, a gente tem a família noturna nesse episódio, né? Porque o Rick consegue uma tecnologia, ele consegue um sonambulador, que você basicamente digita o que você quer que o seu próprio corpo faça no decorrer da madrugada. Enquanto você estaria dormindo, né, o seu corpo faz o que você quer. Então a Summer escolhe falar espanhol, né, o Rick tá ficando trincadão, o Morty também escolhe ficar trincadão, seguindo o mesmo caminho do avô. A Beth, ela quer tocar o trompete e a gente não vê o que o Jerry quer, pelo menos num primeiro momento. A gente descobre que o Jerry quer é trocar cartas com ele mesmo, mais uma vez, né, assim como no episódio do Mr. Mystics, quando tem uma coisa que basicamente realiza um desejo que você tem, o Jerry faz uma coisa completamente errada. Só que isso acaba sendo bom pra família, né, porque no decorrer do episódio a gente vê que o Jerry cria uma amizade com o Jerry Noturno. E pessoal, eu queria aproveitar, né, e pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal. Eu praticamente não tô pedindo mais, nessas últimas semanas eu tô pedindo por causa da temporada de Rick and Morty. Hoje é domingo, né, eu gravei um vídeo lá no canal do Guerra dos Streams, eu gravei um vídeo aqui pro Triplo F, né, o clube da bilheteria do final de semana, e agora eu tô gravando, são 2 da manhã praticamente, eu tô gravando um vídeo aqui pra vocês. Então, se possível, se inscrevam, eu tô tentando chegar a 250 mil inscritos e com certeza vocês podem me ajudar bastante, curtindo, comentando, né, ajudando no engajamento do vídeo. E a gente vê logo no começo do episódio a Summer manipulando o Rick. Eu fiz um vídeo, como eu falei, a respeito do sneak peek, e era óbvio que ia dar alguma confusão, mas antes da confusão acontecer, a gente vê que todo mundo realmente conseguiu o que queria, né? A gente vê que o Morty e o Rick, eles estão trincadões, eles criaram até um podcast, tem um momento que eles estão fazendo propaganda, é muito legal. A gente viu isso já no trailer, só que eu achei que era uma piadinha que eles tinham colocado lá no final. Eu não imaginei que aquilo de fato estaria acontecendo em um episódio. Então a gente vê o Rick e o Morty ali com um podcast, é realmente muito engraçado, principalmente eles fazendo as propagandas, né? É uma coisa que a gente tá vendo aí todos os dias aqui no YouTube. E de todos esses desejos, eu achei o do Jerry o mais interessante, né? Assim como em outros momentos da série, assim como com o Rick bobão lá, o Doofus Rick, o Jerry cria uma amizade com ele. A gente vê, né, que o Jerry é o personagem mais humano, apesar dele realmente ter usado de uma forma bem ridícula, porque teoricamente o Jerry da noite é a mesma pessoa, né, que o Jerry do dia, só que ele é mais lento e assim por diante, só que ele tá trocando ideia basicamente com ele mesmo. E chega um momento que o Jerry recebe uma mensagem do pen pal dele, né, que é o Jerry Noturno, dizendo para facilitar um pouquinho as coisas,
pro Rick, pro pessoal da família, aguar um pouquinho os pratos, né? Passar um pouquinho de água nos pratos pra sujeira não grudar. É uma discussão que eu acredito que muitos de vocês já devem ter tido em algum momento, ou a mãe de vocês já pediu pra vocês fazerem isso. Então foi um pedido bem normal, só que o Rick ficou pé da vida, né? O Rick ficou muito nervoso, porque aquela é a função da vida deles, né? A função da família noturna é ajudar a família do dia. Eles têm que fazer tudo, basicamente, que a família do dia quiser. Isso a gente já viu o Rick discutindo, né? Pra que uma coisa foi criada. Tem aquele robozinho que passa manteiga no pão, né? Que é bem famoso em Rick and Morty. Então é legal a gente ver novamente o Rick insistindo, né? Vocês só foram criados pra isso. Só que a família noturna não quer somente ser aquilo, né? Então eles acabam tomando o controle no período da noite. A Summer acaba sendo a líder da família da noite, que também foi um twist interessante. O Rick deve ter ficado bem insatisfeito com o fato do Rick noturno não ser o líder da família, e sim a Summer noturna. Mas, como eu disse, a gente já vê desde o começo do episódio a Summer manipulando bastante o avô, né? Quando o Rick fala que não quer que ninguém use o sonambulador, porque eles não sabem lidar com essa tecnologia, a Summer, ela engana o vô direitinho, né? Ela fica mexendo no celular, ignorando o que ele tá falando. E o Rick fica mais nervoso ainda e fala, tá bom, vocês podem usar o sonambulador também. Então faz sentido, né? Eu acho que de todos os membros da família, a Summer, junto com o Rick, óbvio, né? Mas ela tem uma personalidade bem alfa, né? Digamos assim, ela tem já um espírito de liderança que a gente já viu em outros episódios. E aí, em certo momento, o Rick acorda e a família noturna destruiu os pratos, e somente porque a Summer dá uma bronca no Rick e fala, pô, e agora a gente vai comer aonde? O Rick viaja pra uma zona proibida, né? Parece aquela cena da Marvel, que o Thor vai lá pra fazer o machado dele, né? No Vingadores Guerra Infinita. E ele faz um monte de pratos indestrutíveis. Eu achei até que a família noturna ia usar esses pratos pra alguma coisa, né? Ele tem uma cena bem épica, o design desse episódio é sensacional do começo ao fim. As cenas noturnas mostram que o que eu falei, né, no vídeo do Sneak Peek tá correto. Rick and Morty poderia fazer episódios de terror mesmo, né? Episódios recheados dessas cenas, porque eu achei o design sensacional. Tem uma cena que eles estão entrando na garagem, que eles abrem um alçapão assim, que ficou muito boa. Eu acho que a animação dessa temporada tá a melhor de todas até agora, isolada. E aí a gente tem um momento que a família noturna ataca o Rick enquanto ele tá dormindo, e a gente descobre, né, nesse momento que a Summer é a líder da família, e a Summer joga o resto de comida dentro da boca do Rick, uma cena bem nojenta, né, seria mais nojenta, óbvio, se não fosse uma animação, mas o Rick fica vomitando ali, e a Summer dá um aviso pro Rick, né, que aquele lado dela mais malvado sempre existiu dentro da neta, então a Summer tem potencial pra virar uma vilã, né, no decorrer da série. A gente pode ver, né, tem o Rick Prime, tem o Evil Morty, quem sabe a gente não vai ver a Summer noturna virando uma vilã ali dentro, né, da série a partir de agora. Eu acredito que não, mas é legal a gente ver que existe esse potencial. Como a gente já sabia, né? A Beth também tem potencial para ser do mal. E a única pessoa da família que continua de forma consistente sendo do bem, né? Digamos assim, é o próprio Jerry, que até a versão noturna dele é boazinha. E tem um elemento também de Freddy Krueger nesse episódio, né? Porque a Summer, em certo momento, ela não pode dormir, ela tem que ficar acordada, então ela bota uma fantasia ali pra ficar acordada. Só que, na verdade, a Summer, ela dorme ali e ela continua fazendo teatrinho e finge que tudo acabou. E ela finge que tudo acabou, né? Que tudo tá resolvido. E até fala de ir no Shoney's, né? Que a gente já viu em vários episódios, é aquela que tem até uma canequinha do Shoney's, né? A gente já viu em alguns episódios diferentes, no Rick Shank Redemption, por exemplo. E aí a família descobre que a Summer, noturna, né, ela fez todo um plano pra enganar a família, e ela criou uns robôs ali, e realmente ficou bem legal, porque eles estavam tentando expandir o sonambulador, né, pra atingir provavelmente a Terra inteira em certo momento. Eu achei que isso fosse acontecer, porque o Rick and Morty adora brincar com esses conceitos, né, e eu fiquei pensando já, falei, pô, mais uma realidade que eles vão ter que se mudar, né, porque se expandir pro mundo inteiro, né, vai ser difícil controlar a situação, mas ainda bem que isso não aconteceu mais uma vez. Então, pelo menos nesse episódio, eles vão ficar na mesma realidade. E a arma de portais do Rick ainda não foi consertada, né? Obviamente eles têm aquele método muito mais complexo de viajar entre uma realidade e outra, mas a arma do Rick ainda não foi consertada, então a gente tá vendo várias aventuras, né, solo, digamos assim, que eles não vão para outras realidades. A gente não tá vendo mais aquela festa de vários Ricks aparecendo em todo episódio,
porque eu acho interessante, né? Eles estão, de certa forma, mesclando um pouquinho. O primeiro episódio foi extremamente canônico, né? A gente viu uma continuidade muito grande nas coisas que aconteceram, o Rick Prime aparecendo novamente, toda a investigação ali da morte da Diane e da Beth, né? Na infância da Beth. E aquela grande revelação do nosso Morty, né? Ser o Morty do Rick Prime, que pra mim foi uma das maiores revelações, juntamente com a fuga ali do Evil Morty da Curva Finita Central. Mas voltando, né, eu entrei numa tangente aqui, voltando a falar desse episódio, a gente vê em um certo momento, né, que eles conseguem escapar e vai uns robôs ali atrás deles soltando dardos. A gente já tinha visto essas cenas no trailer, né? São cenas muito legais de ação. A gente vê aquela cena do Rick em cima do carro, né, com uma shotgun na mão. Eu achei muito legal. Aí tem uma cena que eles estão brigando e o Rick fica desmaiando o Morty. Você vê no cantinho da tela, né, o Rick desmaiando o Morty. Aí o Morty dorme, vira o Morty do mal. Aí o Rick bate nele, aí ele acorda. Aí o Rick enforca ele dorme. E a gente vê muitas brigas acontecendo nesse sentido, né? Se a pessoa dorme, ela vira do mal porque ela é da família noturna e vira uma bagunça ali que você nem consegue entender direito em certo momento. E talvez o momento mais engraçado do episódio é quando o Jerry dorme, vira o Jerry Noturno, só que o Jerry Noturno é do bem também, e o Morty fica dando uns chutes, né, na bunda do Jerry pra tentar acordar ele, e o Jerry Noturno fica assim, não me chuta que eu tô do lado de vocês. E eles pegaram, obviamente, muita inspiração em filmes de ação, porque tem um momento que ele tá no carro de polícia, né, a Summer tá no carro de polícia, ela pula pro outro carro sem motivo algum, sendo que ela poderia simplesmente ter continuado dirigindo, e aí o carro bate numa fábrica de gasolina, aí explode, vai pra uma fábrica de dinamite, eu acho, aí explode, vai pra outro lugar, e fica aquela explosão muito louca na tela, né, isso com certeza foi bem influenciado, né, por esses filmes de ação que tem explosões exageradas, mas eu achei que ficou muito legal. E a gente vê que eles acabam chegando em um acordo, né, de voltar para casa e etc. E os créditos chegam, os créditos vão rodando e a gente vê que eles realmente fizeram muita coisa, porque agora a família noturna, né, tomou o controle da situação. Eles viajam o mundo, gastam dinheiro, eles literalmente quebram a família. E isso ajudou mais ainda, pelo menos eu, a perceber, né, que a piada do Seinfeld eu acho que tem uma certa influência, porque no final a gente vê basicamente o que ele fala, né, que a pessoa noturna não tá nem aí pra pessoa do dia, fala assim, eu vou sair, vou pra balada, vou chegar 4 horas da manhã, né, e a pessoa de dia se ferre, né, vai ficar com sono no trabalho, vai ter dificuldade para pagar as contas, porque eu gastei muito dinheiro, mas eu sou, né, o Felipe Noturno. Então realmente a conclusão do episódio é basicamente a mesma conclusão do que a piada do Jerry Seinfeld. E a gente avança mais um pouquinho, né, e vê que a família realmente tá completamente quebrada, tá? E a solução é eles acordarem e voltarem a ser a família do dia, né, para voltarem a solucionar os problemas e não viver somente na farra. Então eu gostei bastante, eu diria que a protagonista desses últimos episódios, né, se a gente pegar os últimos 3 episódios, tirando o primeiro, é a Summer. A Summer realmente apareceu bastante, ela teve um episódio praticamente só dela, né, um núcleo pelo menos do episódio praticamente só dela, ali do Duro de Matar e etc. E agora a gente tá vendo mais um episódio que a Summer tem uma posição de protagonista, pelo menos protagonista da família da noite, que seria até um dos núcleos aí do episódio. Esse é um episódio familiar, né, que a gente não divide a família em 2 grupos, o Rick e o Morty vão para uma aventura. Não é tão comum assim essas aventuras acontecerem, mas quando acontecem eu gosto bastante. Já tinha um indício grande, né, de que seria dessa forma, porque o episódio se chama Night Family, né, e o conceito que foi apresentado no sneak peek já deixava entender que a gente ia ver uma aventura familiar. Como eu falei, eu gosto bastante desses episódios soltos, apesar das pessoas acharem que eu só gosto dos episódios canônicos, muito pelo contrário, né? Eu gosto dos episódios canônicos, mas eu também gosto de assistir e reassistir esses episódios mais soltos. Eu inclusive falei, né, no meu vídeo falando dos inícios aí das temporadas que um dos meus episódios favoritos é o Anatomy Park, né, porque é bem nostálgico, é um episódio da primeira temporada e é um episódio totalmente solto ali dentro da narrativa de Rick and Morty. Então, pessoal, agora como sempre eu gostaria de saber de vocês o que vocês acharam do 4º episódio da 6ª temporada de Rick and Morty, que nota vocês dariam, né, se vocês tivessem que dar uma nota, e como sempre, digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.